Olá! Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que são os regimes de bens do casamento previstos no Código Civil. O Código Civil traz 4 regimes de bem que você pode eleger quando você for casar. O primeiro dos regimes é o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial está previsto no artigo 1658 e artigos seguintes do Código Civil. Pelo regime da comunhão parcial, os bens são divididos em bens particulares e aquestos. Os bens particulares são os bens que você adquiriu antes de se casar. E esses bens particulares continuam sendo bens seus. Você não vai compartilhar esse bem particular com o seu cônjuge. Já os aquestos são os bens que você adquire com o seu cônjuge após o casamento. E no regime da comunhão parcial de bens, os aquestos são partilhados. O outro regime que está previsto no Código Civil é o regime da comunhão universal de bens, tratado a partir do artigo 1667 do Código Civil. Pelo regime da comunhão universal de bens, independentemente se os bens são bens particulares ou se são aquestos, ou seja, os bens adquiridos após o casamento, uma vez que o casamento aconteceu, o cônjuge passa a ser proprietário de 50% de todo o acervo patrimonial do outro cônjuge, não importando se o patrimônio foi adquirido antes ou se foi adquirido depois do casamento. O terceiro regime que nós vamos tratar é o regime da participação final dos aquestos. Ele está previsto a partir do artigo 1672 do Código Civil. Pelo regime da participação final nos aquestos, você vai fazer um balanço patrimonial ao final do casamento, se houve o divórcio, para verificar o que vai ser partilhado. Por quê? Porque durante o casamento, enquanto o casamento tiver vigência, cada um dos cônjuges vai poder administrar os seus bens de forma livre, sem a interveniência do outro. Porém, quando o casamento termina, há que se fazer uma verificação de quanto houve de majoração do patrimônio. E, de acordo com essa majoração do patrimônio, faz-se então essa análise de balanço patrimonial para ver se algum dos cônjuges vai ter que pagar algum valor a outro. Por fim, nós temos o regime da separação de bens. O regime da separação de bens está previsto a partir do artigo 1687. O Código trata desse regime em 2 artigos, o 1687 e o 1688. No regime da separação de bens, não há que se falar em participação do patrimônio do outro, via de regra. Então, quando você casa por esse regime, independentemente se você já tem bens que são os bens particulares ou se você conquistou o patrimônio após o casamento, no final do casamento, o seu cônjuge não participa de partilha. Cada um fica com aquilo que está em seu nome e aquilo que adquiriu. É importante a gente ressaltar que o regime da separação de bens pode ser convencional, quando as partes assim convencionam e escolhem, ou obrigatório, quando a lei obriga que o sujeito se case por esse regime. Por exemplo, para as pessoas com mais de 70 anos. Quando a gente elege um dos 3 regimes, exceto o regime da comunhão parcial de bens, é necessário que se faça o pacto antinupcial. Tema esse que nós vamos ver em outro vídeo. Se você gostou, curte, inscreva-se no canal e compartilhe. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube e no Facebook.